Sejam muito bem-vindos, você que está aqui nos assistindo em mais um episódio do nosso podcast da Corretores TV. E hoje uma convidada super especial, uma parceira, uma amiga, uma pessoa que eu conheço aí há quase 3 anos, desde que eu iniciei minha jornada aqui na Plano & Plano, e ela sempre me recebeu muito bem. E hoje vou ter a oportunidade de ouvir um pouco da história dela, e o legal é compartilhar com vocês. Não esqueçam, Corretores TV, nosso canal do YouTube, focado em criar conteúdo de qualidade para você, corretor de imóveis. Se você ainda não segue o nosso canal, segue lá, marca nas notificações para você acompanhar em tempo real todo o conteúdo que a gente cria para você, direcionado para você. Então, uma salva de palmas para nossa convidada, Renê Silveira. Olá, Everton, tudo bem? Obrigada aí pelo convite. A gente está aqui sempre falando de dados, de informações, de lançamentos, mas nunca da nossa história, né? Então, é um momento muito bacana estar aqui. Obrigada pelo convite. Vai ser muito legal ouvir um pouco da tua história e compartilhar com a nossa equipe, com o mercado imobiliário, né? Nós temos uma audiência, já pesquisamos isso, a audiência ela não se limita aos corretores que trabalham conosco aqui nas houses da Plano & Plano. É uma audiência aberta, tem muita gente de outras construtoras, de outras equipes, de outras houses, de outras regiões do país que assistem ao nosso conteúdo, e você é uma pessoa que tem muita relevância nesse nosso mercado, né? Por vários motivos, por ser mulher, em uma posição de destaque em uma das maiores empresas do Brasil. Sexta, né? A sexta, fomos em 2022, né? Esse ano vamos ganhar posições aí nesse ranking. A gente já mesmo conversou dos bastidores, né, do quanto restrito é esse mercado de incorporação. Ele é muito tradicional, às vezes machista em alguns aspectos. Então acho que vai ser legal a gente decorrer esse papo. Mas vamos começar aí com um pouquinho da sua história. Como que começou a sua história profissional? Bom, muita gente não sabe, mas a minha formação é em geografia, para a tristeza do meu pai. Eu me formei em geografia, que eu gostava muito dessa parte da análise do ambiente, né? E é óbvio que quando você fala em geografia, você acaba focando em dar aula. E, na verdade, sempre foi um dos meus propósitos também, formar pessoas. Eu sempre gostei muito de transmitir conhecimento. Então, mesmo sem muito dados, digamos assim, intelectuais, eu tinha isso muito empírico, porque eu entrei na faculdade, eu tinha 16 anos. Então, eu era muito nova, mas eu tinha aquilo dentro de mim, eu só não sabia como traduzir aquilo. E me formei em geografia e sempre trabalhei muito com dado. Eu trabalhei num setor que hoje é estágio público. Mas geografia tem tudo a ver com terreno, né? Tem tudo a ver com Estudo do terreno, então. Tanto é que um dos meus estágios mais longos foi na Implaza, que hoje todo mundo, para ter um terreno, para fazer o processo de aprovação na prefeitura aqui de São Paulo, faz parte, levanta os dados e as cartas da Implaza. E lá me interessou muito essa questão da análise do dado, da informação através da cartografia, né, dos mapas. Os sumários, foram feitos os sumários, eu participei quando saiu a região metropolitana de Campinas. Olha. Isso denota idade. Isso denota... Não vou nem perguntar quando foi. Melhor não, porque o Renil ainda está fazendo efeito. Então, sempre trabalhei com dados e sempre dei aula. E aí, num certo momento, eu comecei a trabalhar com estudos de mercado. Então, em empresas onde faziam dados, levantamentos de terreno. Quando você tem um terreno, você não sabe o que fazer com ele. E essas empresas são contratadas para fazer estudos de expansão de redes de supermercado. E eu comecei a trabalhar em empresas, prestando consultorias, e dentro de uma empresa que eu fiquei bastante tempo, uma empresa chamada Urban Systems, que é uma empresa que faz estudos de mercado. E lá, o meu maior cliente era o mercado imobiliário. Então, estudei muito terreno, Brasil afora, não só na cidade de São Paulo, mas fiz muito estudo de loteamento, de potencial de terreno. Você nasceu em São Paulo, paulistana? Eu nasci, sou paulistana, nascida, só que
na minha vida profissional, rodei muito desse Brasil aí. E comecei a fazer esses estudos. E o mercado imobiliário, ele tem um negocinho. Não sei se a gente bebe alguma água, que quando você entra no mercado imobiliário é difícil de sair. Mesmo. É difícil de sair. Mas saí dessas empresas e fui trabalhar em algumas outras consultorias, consultorias de estudos de qualidade, fui auditora, trabalhei muito dentro da minha área ainda, como ISO 14000, implementação de ISO 9000, sistemas de gestão. Aí até que fui convidada a trabalhar no Carrefour para fazer estudos de expansão de loja. Então, eu trabalhei no varejo também há algum tempo, mas sempre muito focada em vetor de desenvolvimento, análise de dados, estudo de perfil comportamental do cliente, qual era o modelo de loja que era feito. E aí, durante esse processo, mais uma vez, fui convidada a voltar para o mercado imobiliário. Aí, o bichinho do mercado imobiliário bateu. Isso em meados de 30. Fui para a Gafisa, onde lá trabalhei na área de inteligência de mercado, ajudando a estruturar isso em 2000 e alguma coisa. Era uma área que não existia. As pessoas até olhavam com certo preconceito, falavam, essa é a área mais inteligente da empresa, né? Não inteligência como estratégia de negócio, como estratégia de dados, né? As pessoas não enxergavam isso. Acho que esse próprio, o nome desse departamento, que hoje é muito comum em todas as incorporadoras, tem lá um departamento, ou terceirizado, ou próprio, mas tem lá e é sempre o mesmo nome, né? Inteligência de mercado. E virou moda usar esse nome, mas não necessariamente é isso, né? Porque você está fazendo um estudo de mercado. É inteligência enquanto estratégia, enquanto posicionamento, né? No cerne da palavra. E antigamente, você acompanhou isso, eu acho que nessa época você também estava trabalhando em outro mercado. Mas como é que funcionavam? As empresas, elas não tinham esses dados. Ainda não existia uma cultura do dado, né? Da informação ficar na empresa. Ainda eram os inícios dos CRMs das empresas. Então, era tudo muito no feeling, né? E disso nós temos bons professores aí que realmente, através do processo, do conhecimento, o conhecimento empírico mesmo, dá a essas pessoas, como uma das pessoas que eu trabalhei lá na Gafisa, que era um grande mentor, que é o seu Dair Senra, que sempre foi, ele era um dos diretores. Junto com ele, eu tinha um direto, que era o Sandro Gamba, eram duas pessoas com as quais eu trabalhava, e acreditavam muito no dado. Porque como é que funcionava antigamente? Todos os dados... Você falou em dois nomes que são ícones do mercado, né? O Sandro Gamba, que está lá no Santander, e o seu Odair, que está na Abril, né? Então, e são pessoas que tinham esse conhecimento empírico, mas valorizavam muito essa questão do dado, de olhar o dado para tomar uma decisão, né? Antigamente não se tinham fotos aéreas, não tinha o Google Earth nessa época. Como é que se visitava terreno? Era através de helicóptero. Se contratava horas de helicóptero e você voava pelo terreno para poder analisar e identificar. E como é que as empresas faziam os preços ou sabiam como é que estava o mercado? Chamavam as grandes imobiliárias. Chamavam, na época, Lopes, Fernandes Mera, a Biara. E essas empresas, como elas trabalhavam com todo o mercado, quem dizia o mercado eram elas. Então, toda a inteligência mercadológica do mercado imobiliário ficava na mão dessas empresas. E eu, hoje, naquela época, eu olhava e falava, poxa, mas a Fernandes Mera está vendendo o meu produto aqui, mas também está vendendo da Cirela ali, que na época era o nosso maior concorrente. E aí comecei a fazer um banco de dados. Nessa época também não existia GeoImóvel, onde você digita aqui. A gente fazia um grupo de mercado entre pessoas que trabalhavam em todas as construtoras, e a gente passava as informações, e a gente planilhava. E a gente mapeava na mão. Ou seja, cada um montava o seu próprio banco de dados e cada um corria por si próprio, né? Exatamente, porque não existia nem a tradição da troca da informação. Que hoje, você liga para uma pessoa do mercado e pergunta, poxa, como é que foi seu produto? Antigamente, não, você tinha que ir lá no plantão, tirar foto daquele painel que ficava com os pontinhos, lembra? Ficava verdinho, vermelhinho.
Eu tô falando espelho, né? Tô falando do espelho, ficava exposto para dar aquela pressão. Então, assim, eu tô falando aqui, ó, gente, meados de 30 mesmo. Quem tem rinite deve estar até com problema nessa história. Mas, e a gente começou a criar uma cultura de dados. Então, em vez de eu ligar, né, eu na época trabalhava na Gafisa, em vez de uma pessoa de novos negócios ligar para Lopes e falar, ô, João, diz aí para mim, quanto que eu pago nesse terreno? Qual que é o preço que eu posso vender? A gente pedia que eles falassem com a gente, porque a gente começou a criar um banco de dados, uma cultura de dados na empresa. E foi um baita conhecimento, porque a gente conseguia... essa área, ela consegue ter um olhar de expansão, onde a cidade está crescendo, onde a gente consegue se posicionar melhor, né? E isso é antes ou depois do Grupo GP comprar a Gafisa? Na mesma época. Na mesma época. Na mesma época, eu participei do processo lá, quando eu estava abrindo bolsa em Nova York. E aí foi justamente isso que me desmotivou a permanecer na Gafisa, sair de lá, justamente por conta desse tipo de gestão, né, desse olhar do mercado. E aí saí da Gafisa, eu estava com algumas propostas de consultoria e tudo mais, isso há bastante tempo atrás. E uma pessoa que tinha trabalhado comigo na Gafisa me convidou para trabalhar na Planiplano. E na época eu estava com 2 convites. Ou eu mudava para Salvador, que eu tinha uma proposta para trabalhar na Cirela em Salvador, ou ficava em São Paulo, na Planiplano. E, na época, meu sobrinho tinha acabado de nascer. Aí eu falei, poxa, vou mudar de cidade, né? Minha família aqui e tudo mais, primeiro sobrinho. Falei, poxa, eu vou ficar em São Paulo, não vou para Salvador. E optei por ficar na Planiplano, trabalhando aqui na área de incorporação. Deu mais ou menos uns 4 meses que eu estou aqui trabalhando em São Paulo. O Rodrigo Luna me chama. E junto com o Luiz Armando, falei, então, tem uma proposta para você, a gente está fazendo uma parceria com a Cirela e tem uma proposta para você ir para Natal, Rio Grande do Norte, que a gente vai desenvolver alguns produtos lá em Natal. Eu, como sou dada ao desafio, né? Me agarro num desafio, coisa pouca é bobagem. Isso foi em que ano? Isso foi em 2007. 2007. 2007. E eu falei, claro, vamos lá. Se você não quis ir para Salvador, eu falei, alguma coisa tem, né? Então vamos lá, vamos mudar. E lá começou uma jornada que, eu vou dizer, foram 10 anos. 10 anos no Rio Grande do Norte, em Natal especificamente, né? Natal e região metropolitana, onde eu realmente me considero uma conhecedora do mercado imobiliário. Potiguar. Quase potiguar. Eu como camarão. Potiguar significa comedor de camarão. Então, no termo da palavra, sim. Mas fiquei 10 anos lá, quase virei potiguar mesmo. Mas eu posso dizer que eu virei uma conhecedora do mercado imobiliário, não pretensiosamente, mas por necessidade. Lá você olhava nesse período, você olhava todas as etapas do negócio, né? Desde o terreno, o desenvolvimento do produto, pré-lançamento, construção de stand, marketing, lançamento, gestão de estoque, tudo, assistência técnica, aquela crédito, coisa toda, né? Então, processo completo. E você hoje, né? Se você hoje rodar pelo Brasil, que é gigante, né? Que a gente está aqui, a cidade de São Paulo, ela representa 45% a 50% do mercado imobiliário do Brasil. Então, a gente está há anos-luz da frente de muitas praças. Quando a gente chega em algumas praças ainda hoje, e você olha e fala, poxa, o cara não tem um CRM, o cara não guarda os dados, não olha a informação, ele ainda está trabalhando no contrato físico, né? Isso ainda existe. E em 2007, quando eu cheguei em Natal, as pessoas não faziam análise de crédito.
Não existia a Score. tradição, não existia o score, não existia assessorias que trabalhavam com isso. Para vocês terem uma ideia, quando eu cheguei lá, não tinha uma empresa especializada em recepção do mercado imobiliário. Não existia a regra do plantão. A gente fez lá o primeiro plantão com 2 decorados na cidade de Natal. E então, para montar o stand, pra você ter uma ideia, eu precisava de 40 mesas e 160 cadeiras iguais. Você chega aqui hoje, você vai falar, vou montar um plantão. Você vai se preocupar com 40 mesas? Você vai se preocupar com um monte de coisa, mas menos com 40 cadeiras e 160, 40 mesas e 160 cadeiras. De repente, eu tenho lá o plantão, mas eu não tenho 40 mesas. Não existe em Natal um lugar que tenha 40 mesas Iguais. e 160 cadeiras iguais. Aí vai para Recife, vai para Fortaleza, acha de uma marca X que tem que ter. É desse nível de problema que você tem que entrar. Treinar uma empresa, que hoje virou uma empresa referência em Natal, dentro dessa assessoria, porque eu sentei com ela e falei, cara, eu preciso. Chama Eliane, uma empresa lá, chama Suprema Soluções, é uma empresa que se especializou em prestar serviço. E a gente tinha um critério, a gente era bastante criterioso, além de ter algumas regras. Naquela época, a Cirela era a sócia majoritária, né? Então, a gente seguia as regras de comida kasher, a gente seguia a regra de recepcionista. Nossa, não pode ter algumas... eu que sou de Natal, aqui para São Paulo, você conversa com qualquer pessoa que não é judeu ou judia, mas a pessoa tem noção do que do guardar o sábado, do Shabbat. Tem uma noção, porque tem uma comunidade muito grande em São Paulo de judeus, são muito relevantes. Em Natal, ninguém faz a menor ideia. Como assim? Imagino que deve ter sido estranho. Como assim não assinar contrato sexta-feira à noite? Como assim não assinar contrato no sábado? Deve ser uma loucura assim na cabeça deve ter sido, né? Uma loucura na cabeça das pessoas lá. E nessa época eu não morava em Natal mais, já não morava mais. Então, mas eu ainda vi em alguns períodos que eu ia lá, tal, férias ou final de semana, assim, período de feriado, eu tinha muito contato do Cirela Plano e Plano. Eu via bastante evento, eles patrocinavam muitos eventos ali na Praia de Pirangi, Cirela Plano e Plano, então eu via bastante. Eu lembro dos produtos, eu lembro do patrocínio nas rádios esportivas. Eu tenho boas referências assim, desse período. A gente conseguiu, em Natal, a Andrea era a minha gerente de marketing de lá. A Andrea que está conosco até hoje. A Andrea, que hoje é a nossa gerente de marketing da Plano e Plano. Pessoas boas a gente carrega, né, para a vida. E a Andrea ela é uma pessoa extremamente criativa e a gente conseguiu fazer uma dupla bem interessante. Então, não tem uma pessoa que mora em Natal ou visite Natal, nessa época, que não tenha conhecido a Cirela Plano e Plano. Ah, com certeza, eu escutei. Mas vamos adiantar um pouco a cronologia. Foram 10 anos que você passou lá em Natal com essa experiência. Teve alguma história legal assim com corretora? É o foco nosso, a gente saber. Eu sei que você lidava com os corretores lá. Tem alguma história interessante que você lembre, assim, que vale a pena citar aqui para nossa equipe? Pegando de surpresa pela memória, gente. Vocês estão vendo que faz tempo, né? Esse período aqui. Teve uma vez, né? Na verdade, não é tão engraçada ou pitoresca assim, mas era um momento, Everton, que a gente lidava com... Tem 2 histórias que, para mim, são marcantes. Eu pergunto isso porque muitas vezes, quando eu converso com corretores, ou com palestra de contratação, ou treinamento, ou qualquer momento que eu estou ali junto com o pessoal do mercado aqui de São Paulo, eles têm muita curiosidade de saber como é o mercado imobiliário. Produção, quer trazer aí? Quer colocar aqui Aqui não tem problema, bota um cafezinho aqui pra gente. Olha, aqui estamos em casa, um bate-papo aqui. Não precisa cortar não, tá, produção? Pode deixar. Doce já chega a vida, Ramon. Eu não sei qual que pediram qualquer qual. Não, o meu é esse aqui, pode deixar aí. Acho que tem... Mas eles têm muita curiosidade de saber como é o mercado imobiliário fora de
de São Paulo, para quem nunca teve a oportunidade de conhecer. Então, por isso que eu pergunto, até para eles terem uma noção mais clara do que é esse mercado imobiliário da corretagem, né, no Norte, Nordeste, Centro-Oeste. Quando eu cheguei, ainda o mercado imobiliário ele não era tão forte, né? Ele era um mercado que estava começando a se... não tinham grandes praças ali, né? Tinha chegado a Biara um pouquinho antes, a Gafisa tinha ido, depois saiu, e depois eram só as locais. Então, a minha disputa, ela chegava a ser quase mirim, porque o nordestino, e em especial... o pessoal de Natal, eles têm uma relação muito forte com quem é da terra, né? Sim. Quem é de lá, o que é. Orgulho em ser da terra potiguar. Tem Esse é o slogan do maior rede de mercado. Do mercado, né? Então, o meu grande desafio, e no Nordeste nessa época, ainda temos isso muito evidente, mas existe um machismo enrustido, né? Lá dentro. Então... É a herança dos coronéis. E quando eu cheguei lá, ninguém sabia quem era a Cirela. Eles ficavam tão isolados dentro do mundo deles que quando eles chegavam no escritório, eles falavam assim, tem um pacote para Dona Cirela. E eu fiquei muita gente tirando sarro que eu era a Dona Cirela. E aí, quando eu chegava nas reuniões, por exemplo, eu tinha uma pessoa do comercial que trabalhava comigo, e as pessoas chegavam, você coloca o cartão, né, aquela coisa básica na mesa. Aí o meu cartão ninguém pegava, mas do menino que, na época, o Dirceu, que trabalhava comigo na área comercial, aí dele pegava. Eu ficava na minha. Até que a hora o assunto ia crescendo, chegava no momento que ele já não conseguia mais responder. E aí ele olhava para mim, aí eu tinha que responder, e as pessoas ficavam absolutamente sem graça, porque era quase absurdo uma mulher estar numa posição como eu estava lá tocando uma empresa tão grande. A gente fez um bi em Natal. Então, pensando que é uma cidade, um bi ao longo desses anos, longo dos né? anos. Ao longo dos anos. Mas para São Paulo, para Natal, é um número muito grande. E até hoje estão lá os empreendimentos da Cirela Plano e Plano. São ícones, né? O que é lá na Praia de Cotovelo é um ícone. Aquele que tem na entrada da cidade, ali em frente ao pórtico, também é um produto bem conhecido. Tem aquele outro ali na entrada do Satélite, grandão também, quando você Vita Residencial quando você vem Clube. Chegando de Natal, fica na sua esquerda ali, de carro também, que chama bastante atenção. A gente se posicionou, foram mais de 3.500 unidades entregues em Natal. Mas eu te interrompi, você estava falando da reunião lá com... Então tem essa posição do machismo, né? Que a gente tem que se posicionar. Então, ficava muito as pessoas achando que eu era filha do seu Cirela, ou eu era a Dona Cirela. Porque ser uma funcionária da empresa não era o suficiente. Então, é bem diferente do que a gente tem aqui no mercado. Teve uma vez que eu até estava contando aqui para o Everton antes, eu fui fazer o curso de TTI. Porque quando eu olhava, eu falava, gente, o que ensinam para os corretores? Porque uma vez eu sentei na mesa e eu participei de fio a pavio, então era construindo stand, indo na prefeitura para tirar o alvará, era desenvolvendo projeto e nesse momento eu tive uma experiência super positiva, porque as pessoas que comandavam diretamente a operação eram o seu Eli Horn, era o Efraim, era o Rodrigo Luna. Então, eram os cabeças das áreas que iam para visitar os projetos e acompanhar o desenvolvimento do crescimento da Cirela Plano e Plano lá. Então, imagina, você discutir produto com o Efraim, não tem como não aprender, né? É uma experiência, imagino eu, muito boa, única, né? Fica registrado no seu histórico, né? Eu sou muito grata pelas pessoas que eu tive a oportunidade. Assim, a minha formação ela é muito, obviamente, no desafio, mas ela é muito pelas pessoas que passaram por mim, que foram meus líderes e que há muito eu agradeço por todo o conhecimento dentro do mercado imobiliário. E teve um dia que nessas viagens, aí uma história pitoresca, numa dessas viagens que a gente fazia, que eles faziam, porque a cada mês ou bimestre, seu Eli entrava
E nessa época, 2007, era aquela parte da expansão do mercado imobiliário. Então, imagina, num ônibus que eu tive que alugar, estava os donos da Agra, estava o parceiro da Andrade Mendonça, o Toninho da Andrade Mendonça, seu Eli, o Efraim, Rodrigo Luna, Rodrigo Von, estava o pessoal da Biara. Ou seja, eu olhei ali, tinha um pessoal da PD, tinha uma galera. Eu olhei ali, eu falei, gente, se acontece alguma coisa com esse ônibus, eu acabo Fecha o com mercado imobiliário brasileiro. E aí, nesse dia que a gente estava fazendo a viagem, que a gente saía e visitava também os nossos plantões, Natal é uma eterna duna. Aquilo ali é uma duna. Tinha acabado de abrir o stand e o nosso fornecedor não tinha compactado direito o estacionamento. E aí esse ônibus atola no meio do meu plantão. Eu queria morrer. Se eu tivesse força, eu empurrava aquilo ali. E eu vi ali uma das posições mais humildes do seu Eli. Dele ter saído da cadeira e ajudar todo mundo a empurrar. E aí eu tive a ajuda de muitos corretores ali, de muitos gerentes que me viram em estado de pânico. O seu Eli, ele começou a carreira dele como corretor. Ele vendia imóveis para o pessoal amigos, né? O pessoal da colônia judaica. Ele começou como corretor. Então, para você, corretor que está assistindo, pode estar dentro da nossa equipe aqui um novo grande empresário do ramo de incorporação imobiliária. E é uma sumidade, uma pessoa única na humildade. Quando ele entra no plantão, a gente já sabe. E ele só vai conversar com o corretor, ele vai perguntar para o corretor. Ele não vai direto no gerente, ele vai direto na fonte. Então, e quando a gente começou a fazer aqueles decorados, que aqui em São Paulo já era comum a gente fazer, mas em Natal não era. Apartamentos modelos, não era comum. Plantões enormes, grandiosos, né? O Lacqua mesmo foi um ícone ali na cidade e quase fui presa, inclusive, por conta disso. Lá tem histórias e histórias ali para acontecer. Pode contar essa de ser presa? Não? Pode contar ou não? Eu falei, eu fiz uma promessa que não teria um cidadão em Natal que não conhecesse o Lacqua Condomínio Clube, que era o nosso primeiro lançamento, e não conhecesse a Cyrela Planiplano. E a gente tinha acesso a algumas tecnologias, né, que a gente tinha vindo de São Paulo naquela época. E aí a gente contratou uma empresa que fazia uma projeção com laser e apareciam as marcas da empresa. Eu tive a brilhante ideia de adotar uma estrela que tem bem na entrada de Natal, quem teve a oportunidade de ir, né? Que Natal ela teve a sua primeira missa, se eu não me engano, no Dia dos Reis Magos, que acho que é 6 de janeiro. E aí a cidade tem ali tem um forte dos Reis Magos. Então tem uma tradição muito forte com os Reis Magos. Né? Então, tem na entrada da cidade os Reis Magos e uma estrela cadente. Então ela pega toda a BR, assim. E é um baita. Aí eu falei, nossa, ela ficava bem na frente, o empreendimento. Eu fui lá na prefeitura, eu adotei durante 3 anos a manutenção, a pintura disso e o jardim. E falei, eu só preciso de uma contrapartida. Eu preciso, na época do lançamento, projetar as logomarcas do produto. E tudo feito legalmente, tranquilo, adotei a praça. Só que aí a concorrência não gostou muito, né? Porque não havia uma pessoa que não entrasse, era bem a entrada do aeroporto, que não conhecia o empreendimento e a marca Cyrela Planiplano lá. Todo carro que entra ou sai de Natal passa lá, não tem como. Passava por lá. E aí eles inventaram uma forma de me denunciar que chamava pichação eletrônica. De patrimônio público. Aí até explicar que focinho de porco não é tomada, demorou um pouquinho. Mas a gente fez coisas magníficas, assim. A gente fez em 2014 ou 2015... A gente fez o 24 horas Planiplano, Cyrela Planiplano, que a gente ficou aberto, nossa central de oportunidades ficou aberta
24 horas. E a gente vendeu o apartamento 1, 2 horas da manhã. Nossa, isso aí é... Isso é histórico. Depois uma concorrente Gostei veio aqui da ideia. fez... E o Everton, e era 24 horas, assim, apareciam os contadores, depois pede para o André te mostrar, apareciam os contadores, a gente fazia festa, tinha um DJ dentro do plantão à noite para o pessoal Gostei da ficar ideia, acho que a trabalhando. gente pode pensar. E então o André me deu... a gente fez negociei com a diretoria itinerário. Nosso diretor ficava num ônibusinho, num caminhãozinho e andava pelos plantões para fazer a negociação. A gente fez muita coisa divertida em Natal. Lá a gente conseguia ter esse posicionamento. E para Andréa não tem limite, então, como a gente precisava O limite vender, é só o dinheiro, o é o orçamento. dinheiro, é o orçamento, e dentro disso a gente conseguiu sucesso na operação. E aí, quando a operação, obviamente, foi diminuindo um pouquinho, hoje a gente está encerrando, né, a operação, entregamos todos os empreendimentos com sucesso. E lá eu tive uma excelente experiência porque eu participei de todos os processos. Desde a montagem do escritório. Sabe que você parar e falar assim, opa, alugar o lugar. Na época ainda precisava comprar fax. Arrumar o fax, o número de telefone, licenciar a operação, até contratar todas as pessoas, desenvolver projeto, ajudar no crédito. Isso aí é o melhor MBA imobiliário possível, né? Mas vamos adiantar o cronograma. E aí você deixa a minha cidade natal e vem para São Paulo. Volta para São Paulo ainda na Plano e Plano. E aí como que foi essa virada de chave, assim? Só para a gente evoluir na cronologia. Então, porque eu lá na operação, assim, a expansão geográfica, tanto da Cyrela quanto da Plano e Plano na época, que era só um parceiro, estava diminuindo, né? Ela estava se reestruturando nas praças. A gente passou aí por uma crise no mercado imobiliário bastante forte, né? Em 2014, com a questão dos distratos. Distrato, né? E o distrato, ele penalizou muitas das operações ali. A gente, na época, por isso que eu falo que todo mundo teve que aprender, todo mundo nasceu no mercado imobiliário no médio padrão, porque poucos eram os associativos que a gente fazia, né? E lá em Natal. Lá em Natal eu tive a oportunidade de fazer do Minha Casa Minha Vida até empreendimento de segunda residência. Tem o Certo Home Club, fica ali na Maria Lacerda, um empreendimento que foi o projeto que inspirou o desenvolvimento do Inspire Barueri. Olha. Foi dali que veio a planta que a gente desenvolveu lá com os parceiros, trouxemos para São Paulo e conseguimos viabilizar o projeto, que foi um grande sucesso. Para quem não conhece, o Inspire Barueri é um dos ícones do mercado imobiliário aqui da região metropolitana de São Paulo, um projeto enorme, gigantesco, assustador na época, a Luna me conta tudo isso. E que deu um resultado fantástico financeiro e tudo mais. Foram mais de 30 mil visitas em um Até mês. Hoje, quem entra na cidade de São Paulo pela Castelo Branco, vê lá vê o produto do lado direito e o cataventozinho da Plano rodando. É tudo que passa lá e entra... Em 2013, né? Então tava todo mundo meio assim, como é que ia ser a crise? E você soltar um produto lá de 2.500 unidades em Barueri... né? Mas desafiador. Foi desafiador. Mas em que ano Aí, a senhora voltou para cá? Em 2016, a operação de Natal começou a diminuir um pouco. E eu comecei a ficar muito mais no processo administrativo. E eu, que sou apegada a um desafio, já estava falando, poxa, não tem mais um terreninho para eu olhar, não tem mais um produtinho para eu ver. E eu vendo aqui São Paulo, com a mudança do plano diretor em 2014, crescendo. E eu virei para o Luna e falei... Luna, eu quero voltar para São Paulo. Isso já em 2016. Também nesse período ali, eu perdi meu pai. E aí, nessa hora, você fica... Puxa, fiquei aqui 10 anos, perdi um monte de aniversário e tudo mais. Vou perder também do resto da família. E aí, comecei a repensar e falei, juntando toda essa questão profissional, que daqui eu não consigo desenvolver mais... E a parte pessoal também, de voltar e estar mais próximo da família, porque eu fui lá sozinha, né? Fui eu e Deus. Você construiu família lá, né? Casei lá, né? Mas me separei antes de vir para cá. Mas minha família toda estava aqui.
E os amigos que eu trago, né? A Andréia foi uma das amizades que eu fiz lá e que trago para a vida. E aí eu voltei para São Paulo, falei, ó, eu preciso voltar. Seja na Plano, seja em algum lugar, mas eu quero voltar para São Paulo porque é disso que a gente vive, né? Desse ofurô todo do mercado imobiliário. E aí o Luna falou, não, então vem, né? Vem, a gente acha uma coisa para você fazer. E aí, com esse período, eu vim para trabalhar junto com o Luiz Armando. O Luiz Armando era o superintendente de incorporação da Plano e Plano. E depois de um tempo, eu voltei como gerente de incorporação aqui para desenvolver os projetos. O Luiz Armando saiu para tocar um projeto solo. E aí, em 2019, o Luna me convidou para ser superintendente de incorporação. E em 2020, a Plano e Plano se reestrutura no meio da pandemia, com aquela loucura toda. Do dia para a noite, vamos abrir capital. Vamos abrir capital. E aí a gente trabalhou muito, mas em 17 de setembro de 2020, abrimos capital, né? A Plano e Plano. Eu tive a honra de participar desse projeto, que quem veio para tocar foi o João Hoppe, né? Que é o nosso CFO. Uma pessoa também com a qual eu me inspiro muito. Tem muito humildade de vir e conhecer o nosso mercado, mas ao mesmo tempo ensinar muito a gente. O desafio para ele foi enorme, né? E até hoje, né? Porque sem a experiência do mercado imobiliário, você conduzir financeiro e contabilidade desse negócio é muito difícil, né? E o nosso mercado tem especificidades muito grandes, né? Como é que se calcula o POC, né? Como é que é os juros de obra. Então, nós temos aí uma série de questões e o João veio para somar mesmo, mas foi desafiador, trabalhamos... eu, particularmente, trabalhei muito nesse projeto, porque junto com isso, o mundo não parou, né? A gente lançou um BI-200, né? A coisa vem crescendo, A coisa só vem evoluindo. Nos últimos 3 anos, nós estamos participando juntos desse projeto da Plano e Plano, desde 2021, quando eu entrei aqui na empresa, e você tem o poder de comparação de ver a empresa. Eu não vou nem falar do primeiro ciclo, mas desse segundo ciclo desde a sua volta para São Paulo. Então, olhar para a empresa de 2020, antes dela abrir capital, e olhar para a empresa agora, já em 2023, deve passar um monte de filme na tua cabeça, porque muita mudança de tamanho, de perfil de produto, de histórias, de brigas, de tudo que possa se imaginar. Se né? a gente comparar, eu cheguei em 2017, né? A gente faz esses números, quem quiser depois olha lá no RI da Plano e Plano, no site, tem toda a parte de apresentação para investidores, e esse número é um número que a gente apresenta para investidores. Se a gente for olhar o tamanho da Plano e Plano hoje, em 2017 até hoje, a gente vem crescendo quase 40% em vendas, e 33% em lançamento. Então, é um crescimento. Hoje, a empresa é 3 vezes maior do que a gente já foi lá atrás. E recente, né? Não é lá atrás recente, né? Lá atrás que a gente... 2017. É muito pouco tempo. E eu acho que hoje a gente é uma empresa madura, mas uma empresa que tem um DNA muito forte da preocupação no foco do cliente, que é transmitido para todo mundo. Então, a gente tem esse cuidado. Não é à toa que hoje nós somos RA1000. E se a gente for olhar os nossos concorrentes... RA1000 é uma premiação do site Reclame Aqui, pessoal. É uma qualificação, na verdade, né? Não é nenhuma premiação. É uma escala. A empresa ela pode ser muito ruim, muito boa ou RA1000. E nós somos a única empresa do mercado imobiliário RA1000. Eu até falo bastante nas minhas palestras e encontros e bate-papos que eu tenho com o mercado imobiliário, e a Plano ela tem uma característica que ela é muito única em relação às demais, e eu já trabalhei em outras empresas, trabalhei também na Gafisa, né, como a senhora já sabe muito bem, e trabalhei em outras empresas do segmento. A Plano ela tem como característica principal o excesso de respeito com seus 2 tipos de cliente. Tanto para o cliente final, que é um nível de respeito e preocupação absurda, coisa que eu não vi no mesmo patamar em outras companhias. Óbvio que todo mundo quer tratar bem o cliente, Claro.
Mas o nível de preocupação é absurda que tem aqui para o cliente 1, que é o cliente final que compra o imóvel. Mas o que é ainda mais absurdo de bom, de grande, de excessivo, é o respeito com o nosso cliente 2, Que é o que corretor. é o corretor. O que nós fazemos aqui pelo nosso corretor é de um carinho, e eu piloto essa boa parte dessas coisas que são feitas, mas é algo que é da empresa, é empírico mesmo, né? É um nível de respeito com a equipe, não só o corretor, toda a equipe, né? O corretor também, mas assim, é um nível de respeito e preocupação de fazer tudo muito bem feito e não fazer de qualquer jeito, que é meio que mais comum assim no mercado. Os próprios estandes, né? Eu Sim. acho que isso formata fisicamente o que a gente acredita, né? É o espaço dele, com um lugar para ele ficar bem organizado. Nós temos, sem sombra de dúvida, o maior parque de estações de trabalho do mercado brasileiro. Certamente. Nós temos computadores, telefone, estrutura em todos os nossos plantões. Então, o corretor, ele chega lá, ele já se sente em um ambiente de trabalho. Ele tem um ambiente de trabalho com um detalhe muito importante, humanizado. Porque o clima dos nossos estandes, dos nossos plantões, ele é um clima maravilhoso, ele é um clima de ajuda mútua. Isso, na semana passada, fizemos uma caravana em algumas lojas e eu tive a oportunidade de fazer roda de conversa nas lojas que eu fui. E eu perguntava, o que você mais gosta aqui na empresa e o que você mudaria? O que mais gosta? Foi unânime. O clima é muito bom, todo mundo se ajuda e tal. Nós fornecemos café da manhã em todos os nossos estandes, todos os dias. Isso é uma coisa que não é comum, porque custa caro, ainda mais pela quantidade de estande, mas não é um custo, é um investimento. É um investimento. Porque, para aquele corretor bem-sucedido, você pode até pensar assim, pô, mas isso não é nada. Para o bem-sucedido, realmente não é nada, porque ele tem boas condições financeiras de tomar café. Mas quantos Mas para aquele que está refeição começando, do dia? para aquele que está com mais dificuldade, então você já trabalhar com fome é dureza. E o Everton, você sabe que eu sei que a gente faz um bom trabalho, né? Eu e você, essa junção aí na Sim. Plano e Plano, que sempre tem uma rusga entre a área de negócios e a área comercial, né? Sempre tem, nas incorporadoras de uma maneira geral. Porque você tem que vender o que eu colocar e você tem que fazer um produto melhor, porque senão eu não vou vender. E a gente conseguiu formar essa dupla interessante. E muito disso é porque você conhece as minhas dificuldades e eu conheço as suas dificuldades, porque, de certa maneira, já atuamos Sim. ou lidamos com isso. Então, eu vi muito de perto, como eu cuidei também de área comercial ao longo dessa trajetória aí, eu via, e eu sei o quão importante é aquele café da manhã, eu sei o quão importante é ele ter um computador, porque muitas vezes ele vai a pé para o plantão naquele Sim. dia, porque ele não tem o dinheiro da condução. Que aquela venda, aquele desespero dele, é porque ele realmente não vai ter como pagar a luz da casa dele. O trabalho que nós fazemos aqui, ele tem um cunho de negócios, porque é o objetivo primário, mas ele tem um objetivo secundário que é importantíssimo, que é o cunho social. Sim. Nós integramos aqui diariamente pessoas marginalizadas, não no sentido de crime, mas marginalizadas porque fica à margem Ou porque do tá mercado mais de velho, trabalho, ou porque não tem a conhecimento margem do mercado de específico. trabalho, a margem do poder de compra, a margem da sociedade, e a gente insere essas pessoas com cuidado, mas insere essas pessoas numa rotina de trabalho com condições, com ajuda, com investimento. Então, o trabalho que nós fazemos aqui, ele é de uma importância social enorme, sem tamanho. E que, assim, é pouco reconhecido, porque as pessoas não olham por esse lado. Não. Olham pelo lado que, assim, quer botar mais corretor, quer fazer não sei o quê, quer ganhar mais dinheiro, quer vender... Não, mas tem o outro lado da O próprio moeda. projeto Ampliar, Sim, que a sem gente dúvida. faz em parceria com o Secov, né, que muitos aqui são instrutores Sim, desse sim. projeto, que está formando cada vez mais. E pessoas de hoje já muito proeficientes, já corretores formados, com excelentes resultados, vieram desse projeto Ampliar. Depois a gente vai discutir um pouquinho sobre ele em outra Mas em outra isso, oportunidade. o olhar do melhorar a vida de cada um. Agora Renê, para a gente ir para as conclusões desse nosso bate-papo maravilhoso, como que você enxerga essa nossa mudança?
de ampliação de portfólio. Isso é uma coisa muito importante que gerou muita dúvida, ainda gera, porque nós temos ainda muita dificuldade, por mais que a gente faça preleção todos os dias, podcast, eventos, meeting, etc. Nós temos muitos canais de comunicação, mas mesmo assim, a mensagem ela chega muitas vezes distorcida ou ela não chega. E muitos aqui estão passando por uma crença de que nós estamos saindo do econômico para mudar o nosso perfil de produto, ao invés de entender a real. A real é que nós chegamos a um patamar excelente no econômico e nós queremos evoluir no médio baixo, médio alto, mas queremos ampliar o nosso portfólio e não substituir o nosso portfólio. Então, você que é a nossa líder de desenvolvimento de produto, de lançamentos, etc. O que a gente pode falar sobre isso? Então, vamos lá. Pessoal, eu vou dizer com propriedade, até porque eu estou auxiliando e a gente está fazendo o planejamento estratégico da Planiplano, do crescimento da Planiplano até 2028. E eu posso afirmar para vocês, a gente já mostrou aqui com números o quanto essa empresa vem crescendo ano a ano. E isso é o mais importante. Ela não é uma empresa que saiu, teve um crescimento exponencial e agora não consegue se manter. Ela é uma empresa que tem um crescimento sustentável. Ou seja, a gente não está dando uma corrida ou naquele dia eu vou correr uma maratona de 42 quilômetros, né? E aí eu paro. Claro que eu vou ter um monte de problemas com isso. Não, a gente está fazendo o nosso treino dia a dia, crescendo ano a ano, ampliando e desenvolvendo o nosso portfólio ano a ano. E aí, Everton, ao longo desse processo, então vamos lembrar, esse ano a gente lança 2,5 bi, né? Hoje a gente tem 63 produtos. 63 produtos em comercialização. 63 produtos em comercialização na cidade de São Paulo. A cada 3 apartamentos econômicos vendidos na cidade de São Paulo, um é Planiplano. É uma participação impressionante. A nossa participação, o nosso market share é muito grande. E o esforço que a gente faz para poder expandir dentro do produto econômico na cidade de São Paulo é mais difícil, né? Agora, a gente vender um apartamento é fácil. Agora, vender 2 apartamentos a cada 3, ele vai necessitando de um esforço maior. Então, nós temos 2 formas de crescer na Planiplano. Uma é a expansão geográfica e a outra é a expansão de portfólio. E nós estamos buscando as 2, que é a expansão geográfica, fazendo estudos e analisando produtos dentro da região metropolitana e também em outros estados. Então, eu vou mandar um recado para você, corretor de imóveis, que trabalha em uma das nossas equipes. Eu vou dar um recado para você de uma forma muito clara. Muito clara. Se especialize em vender para clientes de renda mais altas, para vender para clientes investidores. Se especializem, estudem, usem as ferramentas que nós disponibilizamos para vocês com conteúdo. Procurem conteúdo fora, porque você precisa se transformar numa máquina de vendas, de econômico e de médio, porque a gente vai ter as 2 coisas para fazer e eu preciso de você. Então, se especialize. E eu não digo que isso está longe, não. Ano que vem a gente já está expandindo aí, lançando. Porque essa estruturação da Planiplano, ela começou já há alguns anos. Quando a gente fala de alguma mudança no mercado imobiliário, gente, um ciclo imobiliário tem 5 anos, da compra do terreno até a entrega do produto. Sim. Então, esse desenho, ela já vem acontecendo há alguns anos, e agora a gente conseguiu colocar esse portfólio na rua. Então, não será o amor de um carnaval. Vamos lançar esta leva e acabou. É um caminho sem volta. É um caminho sem volta, porque é uma reestruturação da Planiplano para que ela consiga atingir números que ela busca, mas só trabalhando com o econômico na cidade de São Paulo, a gente ia começar a concorrer com nós mesmos, o que a gente chama de canibalismo. Ou seja, se eu lanço 2 produtos na Zona Leste, um deles vai ficar desprestigiado. Então, essa é a nossa preocupação quando a gente muda o portfólio.
Mas bom. a gente não vai sair do produto econômico. Até porque, dentro do propósito, e você sabe muito bem disso, dentro do propósito da Plano e Plano está transformar as vidas das pessoas através da casa própria, Moradia digna. da moradia. Então, Minha isso faz sócia, parte. quero aqui, em primeira mão, agradecer demais a sua presença, esse bate-papo. Foi muito interessante conhecer um pouquinho mais da sua história. Tenho certeza que o nosso público vai adorar, com certeza, compartilhar um pouquinho dessa sua história dentro do mercado imobiliário. Então, meus parabéns por ser quem você é e contamos muito com você para a gente continuar crescendo e rumo ao topo. Muito obrigada. Pessoal, boas vendas para vocês. Que vocês acreditem, continuem acreditando na Plano e Plano, assim como a gente acredita em vocês. Muito bom, muito obrigado. Até a próxima.